Bom dia, pessoal. A paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que vai abençoar muito a vida de vocês. Eu vou estar falando aqui sobre temperamento, né? Sobre comportamentos e eu vou falar sobre o Trump, vou falar sobre Pedro, né, da palavra, o apóstolo Pedro, e vou falar de nós também, né, o que nós temos a ver com isso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês passarem adiante essa palavra. Eu creio que vai abençoar muitas vidas. Comente, deem um like, compartilhem e também se inscreva no canal, tá bom? Eu ficaria muito feliz se vocês pudessem estar aqui apoiando o canal e assim alcançando outras vidas. Então assim, muitas pessoas se perguntam, mas olham para o Trump, né, e perguntam como é que pode, né, as pessoas apoiarem, principalmente as pessoas que seguem a Deus, porque esse homem é tão grosseiro, tão estúpido, fala tanta bobagem. Esse homem não pode ser um homem usado por Deus. Existe um profeta aqui nos Estados Unidos que em 2015, antes do Trump se candidatar, ser eleito, ele profetizou que Deus ia colocar no poder um homem, que esse homem tinha sangue quente, que esse homem era um homem rápido para tomar decisões, uma pessoa muito rápida, e era uma pessoa que, quando as pessoas olhassem, as pessoas iam se confundir, porque eles iam pensar, essa pessoa não pode ser alguém enviado por Deus, né? Muitas pessoas. Mas na verdade Deus, ele faz assim mesmo, ele usa aqueles que a gente não acha que não vai servir para o propósito, mas são esses exatamente que Deus usa para o propósito dele. Nós temos o exemplo de Pedro na palavra. Pedro, ele foi um discípulo que foi chamado para ser pescador de homens, né? Para avançar o reino de Deus. Mas Pedro, ele tinha um temperamento extremamente agressivo, né? Quando Jesus estava no momento de ser entregue, né, pros romanos, ele mesmo cortou, né, a orelha de um dos soldados romanos e Jesus repreendeu, mas ele tinha esse temperamento forte, um temperamento que fazia uma coisa e depois fazia outra, mas não necessariamente ele não era um homem de Deus, porque nós podíamos olhar para Pedro se fosse hoje e dizer, não, esse homem aí está longe de ser um servo de Deus, mas Deus, ele faz exatamente isso, ele pega pessoas e ele vai mudando o caráter pouco a pouco, né? Assim como Pedro, ele foi chamado, né? Jesus disse que Pedro ia ser a pedra onde ele ia ser assim, a base, né? Onde ele ia construir a igreja. Então imagina, mas Pedro negou Jesus, né? Quando Jesus estava ali sendo preso e tudo, ele negou Jesus. Então assim, nós podíamos olhar, não, mas Pedro não é um homem de Deus. Será? Porque assim, depois Pedro, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi curado, e aí o ministério dele, né, foi por aí afora. E na verdade, uma das palavras que esse profeta falou na época, ele disse que Deus ia colocar um homem no poder e que a princípio ele não era uma pessoa de oração, mas que depois essa pessoa ia se transformar um homem de oração. Então assim, é um processo, Deus tem processo nas nossas vidas. Nós temos, quando nós conhecemos o Senhor, quando nos convertemos,
muitas coisas que nós fazemos, continuamos fazendo, porque é um processo, o Senhor vai trabalhando num processo, não é? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, o que o Senhor tem falado comigo e eu gostaria de transmitir a mensagem tem alguém cerca de você que você não, que você rejeita o comportamento, você não vê futuro nessa pessoa, ou você já julga essa pessoa baseado em alguns momentos, alguns fatos da vida dessa pessoa. Nós temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós vamos estar cortando pessoas da nossa vida, tirando bênçãos da nossa vida, coisa que o Senhor quer trabalhar na vida dessa pessoa para poder nos abençoar. Pessoalmente, aconteceu algumas pessoas que eu dizia: Senhor, essa pessoa não pode ser, não tem nada, não está enquadrado na tua palavra. A pessoa que deveria... Né? Nós temos a imagem de que um homem de Deus tem que ser assim, assado. Nós queremos botar as coisas de Deus numa caixinha, né? Naquela visão fechada. E o Senhor nos chama para abrir a nossa mente, abrir a nossa visão, porque muitas vezes tem pessoas do nosso lado que a gente está indo contra o jeito dessa pessoa ser. Mas, na verdade, Deus tem um propósito. E eu falo assim no sentido... tem pessoas que rejeitam quem fala alto, quem dá grito. Mas, será que é errado falar alto e dar grito? Agora, tem pessoas que são já mais tranquilas, mais calminhas, mais recatadas. Então, essa é uma pessoa de Deus e a outra não? Será? Porque Deus, ele tem... um propósito com cada um. Deus faz, por exemplo, no caso do Trump, um homem que não tem papas na língua, um homem que podia, né, controlar um pouco mais a boca, mas não controla. Ele já tá bem melhor, né, inclusive, eu creio. Mas assim, nós não podemos olhar pelo jeito da pessoa ser e determinar se ela é A ou B. A nossa tendência quando, né, principalmente com os filhos, às vezes nós queremos que os filhos sejam da forma que a gente quer. Esse é muito calado, esse é muito agitado. E aí começamos a querer moldar a criança da forma que a gente vê a vida, né? Da forma que nós vemos as coisas. Nossa visão ilimitada. E isso pode estar impedindo, né? Porque imagina se Deus criou uma pessoa, sei lá, falante e sei lá, explosiva, né? Eu creio que Deus, ele vai trabalhando no nosso caráter para ir moldando, né? É como eu disse, Pedro, ele era explosivo, mas depois ele foi moldado, foi curado pelo Senhor e foi usado. Mas foi um processo. Então, assim, nós temos que ter cuidado de estar podando uma pessoa que pode ser um grande projeto de Deus, mas nós não aceitamos ou nós não vemos, né? Isso eu me refiro ao nosso marido, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, né? Pessoas da igreja. Então, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos olhar com os olhos do Senhor, né? Com os olhos de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, ele pode transformar a vida das pessoas, né? E sempre lembrar que estamos num processo, não é? Sempre lembrar que Deus vai trabalhando. Em relação às crianças, que eu disse, né, na criação, eu não estou falando na parte moral, porque tem princípios, né, que nós precisamos ensinar às crianças. Mas cortar a criatividade, se a criança gosta de desenhar, sei lá, mais riscado, mais forte, gosta de
Então, assim, cuidar pra gente não cortar a criatividade, cortar os projetos de Deus na vida dessa criança, né? Se a criança, por exemplo, gosta, sei lá, de brincar de, não sei, de música, né? Cuidar para não cortar os talentos da pessoa, porque são talentos que Deus dá para nós depois usarmos para frutificar, para avançar o reino dele. E muitas vezes as pessoas são tão podadas, né? E elas crescem acreditando que o meu gosto musical não é porque eu fui criado assim. Então a gente fica com aquele bloqueio, né? Eu creio que Deus pode... Lógico que muitas pessoas já têm os filhos grandes, já têm os filhos já adultos, que já passou, mas eu falo principalmente para as mães que hoje têm os filhos que são pequenininhos, né? Que ainda estão na fase de crescimento e, né, de aprendizado. Então, assim, não é na parte moral, porque nós sabemos que Deus, ele nos deu o código moral para seguirmos, né? Obviamente que se a criança, não sei, tá roubando ou tá fazendo alguma coisa, obviamente que isso precisa ser moldado. Mas eu digo na parte da criatividade, na parte de gostos. Um quer ser músico, o outro gosta de falar, o outro quer ser mecânico, ou o outro quer ser advogado, ou o outro... Entende? Então, cuidar para não travar os projetos de Deus na vida das pessoas. E eu creio que Deus, depois ele restaura isso, mas às vezes a pessoa perde já muito tempo, né? De estar trazendo esses frutos para Deus, né? Através dos seus talentos. Então, assim, que nós tenhamos, assim, a sensibilidade, né? E assim, ver com os olhos do Senhor, né? Ter aqueles olhos de compaixão, ter aqueles olhos de misericórdia, ter aqueles olhos de Deus e não os nossos olhos, né? Então, essa é a palavra. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Tenham um bom dia e a paz do Senhor. Amém?